paz do Divino Mestre, o amor de Cristo esteja com todos nós. Sintam-se assistidos e amparados pelo amor de Maria de Nazaré. Recebam os frutos que emanam da espiritualidade deste ambiente. Vamos convidar nossa irmã Isabel para a leitura do exórdio. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aos trabalhos da casa com a leitura do exórdio, página 232. Domínio e sua agitação. Só as criaturas calmas podem ser totalmente eficientes. A agitação cansa e produz tudo mal feito. A pressa é inimiga da perfeição. A calma é o segredo daqueles que realizam tudo bem feito. Quanto mais trabalho, maior deve ser nossa calma. Domine sua agitação, permaneça sereno e tudo lhe sairá bem. Que assim seja. Após a leitura do exórdio, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai infinito, amor e bondade, para oferirmos a prece. Senhor, que nos ampara e nos assiste, te pedimos, Senhor, a orientação e o amparo para o trabalho desta noite. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Fazei que eu procure mais consolar e ser consolado. Compreender e ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é tanto que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja. Chama a nossa irmã. Boa noite. O capítulo 12. Amem os seus inimigos. Os inimigos desencarnados. O espírita tem, ainda, outros motivos para perdoar os seus inimigos. Eles sabem que a maldade não é um estado permanente dos homens, mas que ela é fruto da imperfeição temporária. Assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. O espírita também sabe que a morte apenas o deixa livre da presença material do seu inimigo e que esse pode persegui-lo com ódio, mesmo após ter deixado a terra. Sabe que qualquer vingança que fizer não atingirá o seu objetivo. Pelo contrário, um desgaste ainda maior, que muitas vezes passa de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar pela experiência e pelas leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é completamente falsa, pois o sangue realimenta o ódio, mesmo após a pessoa ter desencarnado. Desse modo, o Espiritismo apresenta uma utilidade prática para o ato de perdoar e para o sublime ensinamento de Cristo. Amem os seus inimigos.
Não existe coração que se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Pelo bom proceder, elimina-se todo e qualquer motivo para vinganças. Assim, de um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois de sua morte. E pelo mau proceder, o homem indica o seu inimigo, fazendo que ele próprio sirva de instrumento para que se cumpra a justiça de Deus, que sempre pune aquele que não perdoa. Assim seja. Vamos chamar a irmã Gil para fazer a palavra. Boa noite a todos. Como segregação eu na prece de São Francisco de Assis, que hoje eu seja um instrumento usado pela espiritualidade da casa, para que cada reflexão proferida, cada palavra proferida aqui por mim, sirva de reflexão para vocês, que eu seja esse instrumento. O tema escolhido para a nossa conversa aqui hoje é o poder das nossas escolhas. A inspiração que eu tive para esse tema, eu até pedi permissão à pessoa, é uma pessoa que eu acompanho no atendimento fraterno aqui no Centelha Divina. E quando foi domingo passado, como vocês recordam, foi o Dia das Mães. E logo cedo ela me passou uma mensagem felicitando o Dia das Mães e dizendo que fez uma escolha. Houve o desencarne do filho dela há 4 anos atrás. Ela disse que todos os dias, todo Dia das Mães, eram mensagens tristes, né? Eram lembranças tristes, muito choro, mas que naquele domingo ela escolhia fazer diferente, fazer um dia diferente. E fez vídeos com momentos, fotos, momentos diferentes deles dois. E assim, isso me inspirou para falar hoje aqui para vocês sobre o poder que tem as nossas escolhas. O que mudou dos acontecimentos na vida dela? Nada. O que fez o dia dela ser diferente foi a escolha que ela fez. E quando eu cheguei da casa da minha mãe, mais tarde, eu procurei saber como tinha sido o dia dela. E ela me disse que foi um dia realmente, porque ela escolheu, não foi um dia fácil, mas ela até recebeu de familiares abraços e relataram o quanto estavam felizes por ela ter tido aquele dia de alegria, diferente dos dias anteriores, né? Em comemoração ao Dia das Mães. Então, eu trago a reflexão para vocês, como as nossas escolhas podem transformar a nossa vida. Se vocês perceberem, às vezes a gente nem se dá conta, mas, por exemplo, hoje mesmo, para vocês estarem aqui, para virem para o Centelha hoje, vocês fizeram diversas escolhas. Vocês escolheram se viriam de carro, de moto, a pé, qual roupa vestir, se jantariam antes ou após chegar no Centelha, se esperariam ali fora ou se estariam aqui dentro. Vejam quantas escolhas só no fato de estarem aqui hoje. Então, as escolhas, todos nós aqui, vivemos e fazemos escolhas o tempo todo. Existem escolhas simples, que foram essas que eu relatei, escolhas rotineiras, escolhas do nosso dia a dia. É tanto que tem escolhas que a gente que se torna tão no automático, como a gente costuma dizer. Por exemplo, eu creio que tem acontecido já com vocês. Às vezes a gente pega o carro e vai dirigindo no sentido do trabalho, que é aquele caminho que a gente escolhe ali todos os dias, mas aí você se dá conta que não é para o trabalho que você está indo. De tão automático
automático que ficam as escolhas na nossa vida. Essas escolhas simples, escolhas rotineiras do nosso dia a dia, tudo bem, mas existem aquelas escolhas complexas. Essas escolhas simples que eu relatei aqui, elas não refletem tanto na nossa vida, certo? Mas tem as escolhas complexas que podem marcar profundamente a nossa vida. Por exemplo, eu e seu Idason, nós temos um amigo em comum. Eu até perguntei se poderia contar a história dele hoje. Ele era um rapaz com 28 anos, ele pesava 180 quilos. Ele disse que desde a infância sempre foi gordinho e sofria muito bullying na escola. E assim, mas até então, até os 28 anos, ele, mesmo que ele manifestasse o desejo de mudar aquela situação, mas ele não conseguia. E a gente sabe, quem trabalha nessa área de saúde mental, sabe o quanto é difícil realmente você sofrer bullying. A criança que sofre bullying, ela fica sequelada. E o quanto fazer escolhas na vida dela torna-se mais difícil. Não impossível, mas difícil apenas. Mas chegou um dia que ele decidiu que queria mudar. Não ia mais levar aquela vida. E ele saiu de casa com uma muda de roupa para dormir em um ambiente, dormir por vários dias no chão. E hoje, assim, não vou falar mais sobre a história dele para não expor, mas hoje ele se encontra, ele é personal em uma academia com o corpo completamente modificado daquele corpo que ele tinha de 180 quilos. E olha, e a saúde também, podem ter certeza. Sem fazer cirurgia, sem aquela cirurgia bariátrica, nada. Alimentação, treino e escolha. Ele escolheu fazer diferente. E hoje é uma pessoa que incentiva outras pessoas. Se me perguntarem, ele ficou rico? Não. Mas ele está cumprindo o propósito. Que é, qual o propósito? É a gente fazer nossas escolhas e a gente ajudar quem precisa de ajuda para fazer escolhas. Ele está ali incentivando muitas pessoas a praticarem uma atividade física, ter uma melhora na saúde e até livrando pessoas difíceis. É interessante que ele está sempre acompanhando as pessoas. Você não veio para o treino hoje? O que aconteceu? Sabe, com esse cuidado. Então, vejam só, ele fez uma grande escolha para a vida dele e ele continua na escolha dele, forte na escolha que ele fez e ajudando tantas outras pessoas. Às vezes a gente busca tão longe assim exemplos, mas se a gente for olhar bem próximo a gente, vai ter exemplo de pessoas que fizeram a escolha. E não foram escolhas simples, escolhas complexas e conseguiram. Porque é muito comum a gente dizer: oi fulano, tudo bem? Mas a gente nem espera a resposta. Não é comum. Eu não sei se com vocês acontece, porque às vezes isso acontece comigo. Oi fulano, tudo bem? Mas você nem espera a resposta se realmente está tudo bem. Eu peço aos senhores, façam essa experiência de perguntar para alguém, olhando nos olhos: oi fulano, está tudo bem? E esperem verdadeiramente que vocês vão descobrir que essas pessoas estão em batalhas, estão fazendo escolhas, estão lutando. E é uma oportunidade da gente ser útil, da gente ajudar nas escolhas, né? Há escolhas na vida que, às vezes, uma vez feitas, a gente não pode mais voltar atrás. Não é? Aí é muito sério. Principalmente quando se trata de relacionamentos afetivos, de filhos. Filhos, quem se separa de filhos? Filhos são para a vida inteira. Às vezes, a gente faz escolha tão desastrosas na nossa vida. Às vezes, assim, por uma necessidade do momento, a
gente faz uma escolha. Às vezes por um impulso, ou a gente está com uma raiva, quer fazer um desaforo e a gente vai fazendo escolhas. Mas, nossa, se a gente tivesse a verdadeira consciência, a responsabilidade que é fazer uma escolha. As nossas escolhas, elas devem sempre estar dentro da direção de Deus. A forma mais acertada da gente fazer uma escolha é a gente perguntar-se se essa escolha, se o que eu estou escolhendo não vai ferir alguém. A gente sempre perguntar para Deus sobre essa escolha. Às vezes a gente se sente pressionado também. É isso, né? Às vezes as pessoas que estão conosco nos pressionam e a gente também acaba fazendo escolhas sob pressão. Existem também o que eu acho assim, uma das escolhas mais graves é a gente terceirizar, a gente responsabilizar. Eu tenho uma pessoa muito conhecida que disse assim: mas por que Deus me deu essa mulher? Ele não andava bem no relacionamento. E aí eu disse para ele: não foi Deus. Não foi Deus. Porque Deus é um Pai tão amoroso. Ele é tão bom. Ele nos vê sempre como crianças. Mas Ele nos dá o livre-arbítrio. Quem faz a escolha somos nós. É porque às vezes a gente não leva em conta muitas coisas. Como diz assim, pela necessidade do momento, a gente não pensa melhor, a gente não demora mais para fazer a escolha. Mas a gente não pode nunca dizer que Deus fez as escolhas por nós. Porque senão a gente não passaria de marionete na mão de Deus se assim fosse, se Deus fizesse escolhas por nós. Então Ele nos deixa o livre-arbítrio para que a gente escolha. Veja como Ele é um Pai amoroso. Igual, acredito que a maioria de vocês aqui, seja pai, mãe, a criança, nossos filhos, no início da vida, quando a gente diz não vá, aí você se machuca e ele continua indo e acaba se machucando. Deus nos vê assim, como criança. Ele está sempre dizendo: não vá por esse caminho, não faça isso. E a gente, feito criança, a gente vai. E a gente acaba se machucando. Mas foi Deus? Não foi. Foram escolhas nossas. Tem outra questão também que não tenho nada contra, só que eu, como pessoa, eu não acho seguro. Uma vez uma amiga de trabalho disse assim: Gil, vamos. Era uma moça que lia cartas. Ela disse: vamos, que ela acerta, ela diz tudo. Eu digo: vou nada. Porque assim, a gente, às vezes, a gente vai, e realmente, às vezes, aquela pessoa acerta, quem lê cartas, acerta muita coisa de nossa vida, mas aí é onde está a questão da responsabilidade daquela pessoa, do conhecimento, até desse dom que ela tem. Digamos assim, eu, como curiosa, como ser humano errante que sou, eu fiz uma pergunta ao médico espiritual aqui da casa, uma pessoa que eu amo muito e tinha uma relação um pouco complicada com essa pessoa, e eu cheguei a dizer: doutor Henrique, eu queria saber, na outra vida, o que nós fomos. E ele disse para mim: é melhor você não saber. Então, quando eu falo das pessoas que fazem leitura de cartas, essas coisas assim, porque às vezes a pessoa não tem esse cuidado. Ele pode ter certeza que ele sabe, ele está em outro plano, e ele sabe o que nós fomos em outra vida. Só que não me é permitido saber para o meu bem, para a minha segurança. Existe na doutrina espírita, nós temos o esquecimento, porque nós não lembramos das vidas passadas. Porque imaginem vocês, a gente está
dentro de casa com o nosso pai, com o nosso filho, sabendo que aquela pessoa em uma outra vida foi um inimigo nosso? Será que sem esse esquecimento nós conseguiríamos amar essa pessoa? Então, assim, Deus é muito caridoso conosco. Ele tem muita paciência também conosco. E esse véu do esquecimento é para que a gente consiga cumprir o nosso planejamento. Porque eu creio que vocês tenham conhecimento que na doutrina espírita nós fazemos um planejamento reencarnatório. Ou seja, antes de nós virmos, antes de nós encarnarmos, a gente faz um planejamento. Porque eu costumo dizer, quem faz atendimento comigo, eu costumo dizer sempre assim, que lá nós estudamos. E aqui a gente vem para fazer a prova. A prova é aqui, né? A gente estuda lá e vem fazer a prova aqui. Às vezes, por quê? É interessante, eu queria que vocês observassem, porque às vezes tanta coisa se repete na nossa vida. A gente, poxa, isso está sempre acontecendo comigo? Mas por quê? Isso sempre acontece. Será que eu não estou querendo ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Como é que eu posso ter resultados diferentes se eu continuo fazendo tudo do mesmo jeito? Então as coisas se repetem, as reencarnações elas vão se repetirem até a gente aprender a lição. Até a gente aprender, até a gente passar na prova que é a reencarnação. Isso é tanto que a Terra é um planeta de provas e expiações. Por isso que a vida aqui não é nada fácil. E se a gente está aqui, é porque a gente não foi nada bem nas outras encarnações. Interessante, o Evangelho, eu estava prestando atenção que ele fala da gente perdoar os inimigos e os inimigos que estão do outro lado. Porque, assim, a gente, até nessa vida mesmo, há pessoas que não gostam da gente, até pelo fato da gente existir. Não gosta e pronto, não gosta do nosso jeito. E de repente não gosta do jeito que tem do lado de cá, pessoas que não gostam da gente também. E também a gente não foi tão bonzinho assim, né? Então a gente faz inimigos. E os inimigos invisíveis. Por isso que é interessante a gente pedir orientação sempre a Deus pelas nossas escolhas. Porque se a gente não escolhe o melhor caminho, se a gente não escolhe as melhores companhias, aí a gente vai abrir portas para esses inimigos que estão do outro lado. Acontece muito. O que mais chega aqui na casa são influências, as pessoas influenciadas justamente por esses inimigos que ficaram do outro lado. Então vamos sempre escolher o melhor caminho. Às vezes, porque assim, agora esse é o momento, agora que a gente está aqui, esse é o momento da gente plantar, da gente fazer escolhas. Então, vamos plantar o melhor. Agora a gente está com essa condição. Agora sim, a colheita, a gente só vai colher o que a gente está plantando. Não tem como a gente plantar milho, querer colher feijão. Não. Se eu plantar milho, eu vou colher milho. Então vamos ter cuidado no que a gente escolhe, no que a gente planta. Às vezes a gente se pega procrastinando nas nossas escolhas. A gente diz, não, eu vou deixar para decidir isso depois. Vai deixando. Mas é assim, gente, não vamos deixar para depois não, porque depois pode não dar tempo, pode ser tarde, né? Então vamos escolher hoje. Porque assim, a conta chega e ninguém vai pagar essa conta por nós. Somos nós mesmos. Mas Deus assim, Deus é tão bom, porque Ele não nos deixa sozinhos. Inclusive até nas escolhas erradas também a gente não está sozinho não.
Deus deixa com a gente deixa os ensinamentos, deixa o nosso anjo de guarda, que todos vocês aqui, eu creio que já ouviram falar no nosso anjo de guarda. Agora, para isso, para que esse anjo de guarda esteja ao nosso lado, nos incluindo nas melhores escolhas, a gente também tem que dar a condição de ele estar por perto, de ele estar perto de nós. Por quê? Já aconteceu de vocês, de alguém se aproximar de vocês e dizer, nossa, essa pessoa tem uma energia tão pesada, não me sentir bem aqui por perto. Mesmo assim acontece, se a gente não tiver uma boa energia, nosso anjo de guarda, ele vai ficar, ele não vai nos abandonar, ele vai ficar ali atento e tudo, mas a gente não dá a condição dele se aproximar de nós. Então, vamos ter cuidado, é o vigiar e orar constantemente, para que a gente dê condição para que nosso anjo de guarda esteja junto, esteja nos intuindo nas melhores escolhas. Né? Às vezes, uma coisa que eu acho, uma das escolhas que eu acho muito séria, como eu falei, é quando a gente escolhe relacionamentos. E desses relacionamentos a gente escolhe ter filhos. Hoje mesmo eu costumo, acho que é a energia dessa geração, eu costumo escutar muitas histórias. Para mim, é uma situação diferente estar falando, porque eu estudei para estar ouvindo. Então, estar falando aqui com vocês, para mim, é atípico, é ouvir diferente. Mas eu escutei hoje uma questão familiar. Assim, a gente teve com uma professora maravilhosa que eu tive, né, na minha formação, ela dizia assim para mim, Gil, difícil é a gente fazer diferente. Às vezes a gente escolhe um esposo, uma esposa e vive em conflito constante dentro de casa. E os nossos filhos ali, assistindo tudo aquilo. Por mais que eles sofram com essa situação, mas a tendência, como minha professora dizia, a tendência é fazer do mesmo jeito, porque é o que eles aprendem, é o que eles estão vendo, por mais que doa, que sofra, mas é difícil a gente sair disso. É difícil, muito difícil. Então a escolha por parceiros é uma escolha que a gente deve pensar tanto, porque esse ciclo, ele pode ir se repetindo de geração em geração, porque se é difícil fazer diferente, aquele filho que sofria naquela situação, com os pais em conflitos e tantas outras coisas que vocês sabem, quando ele tiver a família dele, ele vai repetir também, ele vai fazer a mesma coisa. E esse ciclo de sofrimento, ele fica se repetindo. Né? Eu até indiquei a essa pessoa que procurasse um profissional para ver se quebra esse ciclo. Né? Então, vai se repercutindo, essa escolha vai se repercutindo pelas gerações. Né? Mas, diante desse fato que eu expus aqui para vocês, a que conclusão a gente pode chegar? Que toda escolha, ela tem os prós e os contras, né? Toda, seja da mais simples que for, vocês não se iludam que tem prós e contras. Por isso que é importante a gente sempre buscar alguém de nossa confiança para a gente se aconselhar. Dizendo daqui a pouco lá, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas assim, gente, conselho vindo de alguém de nossa confiança é tão bom. Às vezes, impede que a gente faça escolhas desastrosas. Né? Então, toda escolha tem prós e contras. Vamos pesar antes de escolher qualquer coisa que seja, por mais simples a escolha que seja, mas ela tem consequências. Outra questão, nunca faça escolhas quando tiver raiva. Nossa, a raiva é a pior conselheira. Então, naquele momento que a gente está com raiva, se é melhor a gente se retirar, a gente não falar, a gente não fazer escolhas naquele momento, porque assim,
depois pela emoção. Às vezes a gente está tão empolgado, tão alegre ou tão apaixonado e a gente vai e faz uma escolha importante. Poxa, também não é esse momento. O momento da emoção não é o momento da gente fazer escolhas. Nunca faça escolhas sobre pressão. Porque os golpistas, né, que têm inúmeras formas de golpes, aí as pessoas estão cada vez mais expert nessa questão de golpes, porque ele não deixa você falar, você raciocinar, porque sob pressão você também não vai fazer uma boa escolha. Então é melhor a gente acalmar o coração, o tempo passar, para a gente poder fazer uma boa escolha, né? Às vezes é comum eu ouvir problemas no atendimento fraterno, problemas de relacionamento. Às vezes a pessoa está, eu não aguento mais, eu quero me separar. Tenha calma. Primeiro, cuide de você. Primeiro vá se cuidar, vá cuidar da sua mente, principalmente, porque eu não me recordo onde, acho que é coisa da idade, eu vi em algum lugar que dizia assim: a gente deve usar nosso corpo como se fosse viver para sempre, e o nosso espírito como se fosse morrer amanhã. Por que usar nosso corpo fosse viver para sempre? Porque um corpo saudável também influencia, por incrível que pareça, nas nossas decisões. Se a gente está com um corpo saudável, todos os hormônios estão funcionando bem, a gente vai estar em melhor condição para fazer escolhas. E o espírito, como se a gente fosse morrer amanhã, porque às vezes as pessoas pensam, quem acredita, como nós, que há outras vidas. Aí a pessoa diz: não, eu vou deixar para resolver isso em outra reencarnação. Não deixe, não. Faça o que for possível nessa encarnação mesmo. Não deixe para outra, não. Na outra já queira ter uma vida melhor, já queira estar mais evoluído. Né? Não faça escolhas antes de falar com Deus. Eu acredito que vocês se recordam que nós temos a codificação, que são 5 livros, né? Que nós fazemos estudos aqui, e temos esse livro dos Espíritos que eu já mostrei em uma outra palestra aqui a vocês. É interessante aqui na questão 621, eu vou botar aqui meus óculos para ler para vocês. A questão 621, ele é um livro que tem 1019 questões. Nós temos o estudo desse livro aqui na casa nos dias de quarta-feira, às 8 horas. Então, dessas 1019 questões, eu creio que assim, dá para tirar um bocado das dúvidas que a gente tem, né? Eu recomendo muito a leitura desse livro. E na questão 621, Kardec faz a pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E eles responderam: na consciência. Porque é preciso revelar a lei de Deus ao homem, uma vez que ele a traz na consciência. Eles responderam: o homem havia esquecido e desprezado essa lei. Deus quis que ela lhe fosse relembrada. Então, quando eu digo assim, que não façamos escolhas sem antes falar com Deus, porque a lei de Deus não está presente na nossa consciência, não é? Então, se a gente perguntar para a nossa consciência se essa escolha está certa ou está errada, a lei de Deus não está lá, né? E nessa questão, quando ele diz assim, por quê? É preciso revelar a lei de Deus ao homem, uma vez que ele a traz na consciência. Nós tínhamos esquecido. Deus falou, mandou
os 10 mandamentos, mas mesmo assim nós não estávamos seguindo a lei de Deus. Então o que Deus fez? Mandou Jesus para vir, não falar da lei, mas vivê-la, para que fosse nosso exemplo. Como nós, pais, não adianta o seu filho você falar, não, porque ele não vai escutar o que você fala, ele vai seguir o seu exemplo. Então, já que Deus, nas leis dele, falou tanto e nós não ouvimos, ele mandou Jesus Cristo, seu Filho, para vivenciar essa lei, para a gente seguir o exemplo. E é o que aqui na Casa Espírita a gente estuda e diz que Jesus é nosso modelo, porque nós tentamos imitar os ensinamentos do Cristo. Eu espero que o que eu falei aqui hoje, embora de forma simples, mas que sirva de reflexão para cada um de vocês, para que vocês possam pensar na responsabilidade que é a gente fazer escolhas. Então não deixem a vida de vocês para escolhas para depois. Escolham hoje. Escolham fazer diferente hoje, agora, nesse momento. Façam escolhas diferentes. Porque é aquilo que eu falei antes. Não adianta a gente querer vivenciar coisas diferentes, a gente fazendo do mesmo jeito. Não tem como ter resultado diferente se eu faço tudo do mesmo jeito. Então, gente, que vocês voltem para a casa de vocês em paz e pensando que uma escolha, basta a escolha. Não precisa que nada ao nosso redor mude, mas que dentro de nós. É interessante vocês, talvez alguns de vocês pensem, como mexeu comigo a escolha dessa pessoa que eu acompanho. Porque aqui na casa, não sei se os senhores já perceberam, mas aqui, assim, a gente recebe cada um de vocês com muito amor. E a gente fica feliz com cada semana, quando eu trabalhava na clínica médica, cada semana que a gente vê o paciente diferente, evoluindo, é uma alegria para a gente. Podem ter certeza que também nos momentos que vocês não estão bem, porque também acontece, às vezes o paciente não passou uma semana, não fez boas escolhas na semana e ele não chega aqui bem, mas tudo bem. Já dizia Chico Xavier, não exijas dos outros qualidades que ainda não possuas. Nós somos aprendizes aqui, nós estamos na luta. Então, assim, podem ter certeza que vocês chegando aqui, vocês não vão ser julgados. Como é que a gente pode exigir o que a gente ainda não possui? Podem ter certeza que nessa casa vocês são muito amados, muito acolhidos por nós, trabalhadores aqui encarnados, e muito mais pela espiritualidade dessa casa. Então, desejo uma boa noite a todos, um bom retorno, e que, assim, a partir de hoje, vocês possam refletir sobre suas escolhas e fazerem as melhores escolhas. Que assim seja. É isso, gente. É um tema trazido à nossa casa, nesse dia de estudo, com conteúdo para a nossa reflexão. Porque realmente a nossa vida é construída em cima de escolhas. Não tem ou bem-sucedida, ou mal-sucedida, ou proveitosa ou não, é resultado de nossas escolhas. E eu até, enquanto Gil falava aqui, lembrava da importância de uma escolha de uma mãe de família, que eu conhecia a história dela através da televisão e por meio de uma reportagem, né? Na Bahia, alguns anos atrás,
E quando os médicos examinaram esse bebê, o primeiro conselho que deram a essa mãe era que não alimentasse esse filho, que ele não sobreviveria, não iria viver. Quer dizer, está uma mãe, né, a poucas horas do parto, recebeu a notícia dessa do médico, da equipe médica, não alimente, que ele não vai viver. E essa mãe teve uma escolha. Ela escolheu alimentar o filho. Contrário à opinião médica, ela optou: eu vou alimentar meu filho. E ele sobreviveu. Com uma deformidade no corpo, uma deficiência enorme, né? Braços colados ao peito, pernas viradas para as costas, ele anda de joelho, a cabeça virada para as costas. Quem quiser conhecer o resultado da escolha dessa mãe, pesquise na internet a história de Cláudio Vieira. Vou repetir: pesquisem a história brilhante de Cláudio Vieira. É um baiano da cidade de Monte Santo. Tem uma paralisia que chama a atenção, nós que somos perfeitos, né? E a felicidade desta mãe foi este filho. Qual foi a escolha que Cláudio resolveu fazer? Com toda a deficiência, foi ficar em casa, em cima da cama, implorando caridade, esmola, mendigando? Não. Cláudio foi estudar. Cláudio publicou um livro. Cláudio é contador, presta serviço de contabilidade em Monte Santo. E comprou casa, deu à mãe, ajuda os filhos, ajuda os parentes. Por quê? Fruto da escolha de Cláudio Vieira. Então, tema, minha irmã, como é importante o fruto de nossas escolhas. O que é que nós escolhemos para nós? Né? Não, o que nós fizemos, as escolhas até ontem, pertencem ao passado. Os percalços, as pisadas em falso, as quedas, né, os vacilos, ficam no passado. Deixemos o passado no passado. Agora, o presente, nós podemos trabalhar e semear o futuro com o poder das nossas escolhas. O tema de Gil, tão feliz, trouxe para essa palestra. Outro tema que Gil também abordou, a questão dos nossos irmãos que nós consideramos obsessores. Eu já levantei a bandeira da paz para o meu. É meu amiguinho. O meu obsessor me diz que eu fui quem fiz mal a ele. E ele está me dizendo que eu devo mudar. E que eu não devo fazer o que eu fiz a ele a outra pessoa. Isso é como eu vejo a doutrina espírita. Ele está dizendo que eu fui odioso, que eu fui perseguidor, que posso ter sido violento, posso ter sido agressivo com ele. E ele ainda não me perdoou. Eu peço perdão a ele, por tudo que eu fiz a ele. E ele está dizendo: Assunto, tu pode melhorar nisso. Ele está sendo meu amigo, porque o verdadeiro amigo é aquele que diz o que você deve mudar e se melhorar. É ou não é? Ele não é, ele está distante ainda, digamos assim, do amor do Cristo. Não releva, não perdoa o mal que eu lhe fiz, não esquece a mágoa, continua me odiando, quer se vingar, mas não é gratuito. Ele não me escolheu numa casinha passando e disse: não, você é isso aqui. Então, a doutrina, ela nos mostra essa verdade com nós mesmos. Eu falhei em algum momento da minha caminhada, em outra existência ou nessa, e com meus atos, meus equívocos, eu atraí, né, desafetos. Então, meus amigos, a gente vamos, antes de encerrar, né, essa palestra, gostaria de dar
alguns avisos, né? Meus amigos, no próximo sábado, o Núcleo Espírita Assistencial de Arco Verde, NEASA, que é uma casa co-irmã da nossa, está comemorando 38 anos de existência. 38 anos de fundada em Arco Verde, com esse mesmo trabalho de divulgação da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. Então, haverá uma palestra 4 da tarde, né, com uma palestrante de Brejinho, uma irmã nossa que veio prestigiar esta casa, com a palestra, o tema A Paciência. Então, nós estamos convidando aqueles que queiram, né, conhecer esta casa, ficarem por trás da igreja do São Cristóvão. E a palestra acontece às 4 da tarde no sábado. Né? Sintam-se à vontade, a recepção que aquela casa oferece, como as outras casas, né, meu irmão? Acolhedora aos que adentram a casa espírita, é a mesma, ou tão boa, ou melhor quanto a nossa. Sintam-se à vontade para visitarem o GER, visitarem o NEASA. Agora, o NEASA nós estamos sugerindo por questão do aniversário desta casa, desse trabalho tão brilhante que a equipe daquela casa faz, não só em Arco Verde, em toda a região do sertão, no Agreste, né? Oferecem palestras de Caruaru, Recife, Belo Jardim, Pesquisa, até o Alto Sertão. É o João Paulo, é o Júlio César, é a Cândice, é o Marcos, irmãos nossos, abnegados, que divulgam também a doutrina. No próximo domingo, nós teremos a abertura do Centeiro Divino e mais uma vez com o funcionamento do Hospital Espiritual Maria de Nazaré. A partir das 8 horas, estamos recebendo, né, todos que aqui chegarem para mais um atendimento. Durante uma vez no mês, a casa realiza a campanha do quilo. Porque a Iração insiste tanto com a campanha do quilo, sempre termina uma palestra, porque só sabe como é boa a campanha do quilo em participa. Depois de você sair por 1 hora, hora e meia, de porta em porta, pedindo donativos para aqueles que necessitam, né? O bem que lhe traz, a sensação agradável que lhe traz. Você emprestar os ombros para aqueles que realmente precisam, né? Então, sintam-se convidados, nós avisamos sempre no sábado que vai acontecer, né? Agora só no mês de junho, né? Nós avisamos na quinta-feira que antecede o sábado. Né? Então, para concluirmos, né, o estudo dessa noite, vamos fazer a prece final, elevando o nosso pensamento a nossa Mãe de infinita amor e bondade, Maria de Nazaré, que nos acolhe, que nos ampara, que nos fortalece, que orienta a sua equipe de trabalhadores espirituais para assistir esse poço, esta casa de oração, esse hospital de alma, que todos aqui presentes sintam-se assistidos e amparados, Mãe, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua caridade, assim como fizeste com o seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ampara-nos, orienta-nos e nos fortalece. Derrama sobre todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, o fluido da tua misericórdia, bálsamos de amor, de caridade e de compreensão. Que a paz do Divino Mestre proteja a todos e que retornemos ao nosso lar em paz, que assim seja.